Eita, que a coisa tá difícil, viu? Porque se eu levo um hino lento, fala que tá lento demais. Aí eu levo um hino rápido, fala que não tá dando conta de cantar. Aí eu coloco um hino baixo, diz que tá pesado. Quando eu coloco um hino alto, fala que tá estourando. Misericórdia. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Este aqui é o canal Regentes Excelentes. Eu continuo sendo Elinadab Alves e eu estou dando prosseguimento àquela série de 15 desafios que todo regente precisa enfrentar. Eu estou feliz por você estar aqui, por estar acompanhando essa série, por todas as pessoas que estão chegando no Facebook e também aqui no YouTube, e eu quero compartilhar com você a necessidade de a gente distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então não me deixe sozinho nessa. Se inscreva aqui no nosso canal, envia o link desse vídeo para outras pessoas assistirem, independente se são regentes, coordenadores, componentes. Envia essa mensagem para todo mundo que possa te ajudar a fazer a obra de Deus com mais primor, beleza? Gente, no nosso 11º desafio, eu vou falar sobre a necessidade que os regentes têm de conhecerem e respeitarem a identidade dos seus conjuntos. Na semana passada eu estive aqui falando sobre o quão importante é os regentes se relacionarem bem com seus conjuntos. E hoje eu venho lhes dizer que, para se relacionar bem, você precisa se preocupar em conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Quando você conheceu a pessoa que hoje é o seu esposo, ou a pessoa que hoje é a sua esposa, uma das primeiras necessidades que você teve e quis foi conhecer quem era essa pessoa. Você quis saber a idade, quais eram os hábitos, o número que ela calçava para você dar um presente, qual que era o número do anel que ela usava. Você quis saber tudo aquilo que você considerava que era importante para esse relacionamento. Nenhuma daquelas informações, seja ela boa ou ruim, foi desperdiçada. Eu tenho certeza que tudo que você conheceu serviu para estabilizar, para formar esse relacionamento. Quando você chega na regência de um conjunto ou na liderança de qualquer departamento, tem que acontecer a mesma coisa. Você vai estabelecer um relacionamento com aquele conjunto e, portanto, você precisa conhecer a identidade daquele conjunto. E quando você direciona o seu olhar para conhecer a identidade de uma pessoa, concorda comigo, tem coisas que você bate o olho e descobre. Tem coisas que o tempo vai dizer, mas tem coisas que, se você quiser saber, você terá que observar, terá que perguntar, terá que conversar, e não tem como fugir disso. E lá no seu conjunto é a mesma coisa. O dia que você se coloca ali na frente do conjunto pela primeira vez, existem coisas que você bate o olho e percebe de cara. Você sabe se o seu conjunto é masculino ou feminino. Você sabe se são pessoas jovens ou se são senhoras, se são senhores. São coisas que você bate o olho e percebe sem precisar perguntar. Agora, existem umas outras coisas que você precisa ser mais observador. Existem coisas que você vai precisar de um tempo para conversar com essas pessoas olho no olho, igualzinho os namorados fazem naquele momento romântico, para você conseguir entender e saber como se comportar da melhor maneira possível. Da mesma forma como você se preocupa em conhecer o seu esposo para que você possa agradá-lo, lá no seu conjunto é a mesma coisa. Ah, irmão, mas eu tô aqui para fazer a obra de Deus, eu não tô aqui para agradar o homem. Queridos, mais uma vez eu lhes lembro, o que é espiritual é espiritual. E quanto a isso, não há negociação. É espiritual e ponto. Existem coisas que são de uma outra esfera. Não dá para você pegar todas as coisas em todas as dimensões e colocar na esfera espiritual, porque nós não somos seres só espirituais. Nós somos uma junção de corpo, alma e espírito. E não é legal você desprezar nenhuma dessas coisas em nome de outra. Elas três precisam andar em concordância. Portanto, se você é um regente ou se você é um líder, o seu olhar precisa abranger o seu conjunto nessas três esferas: espiritual, mental
e física. Essas três coisas precisam andar juntinhas, senão vai dar desequilíbrio. E por que uma coisa que aparentemente parece ser tão simples acaba passando despercebida? O problema é que tem muitos regentes que se negam quanto à necessidade de conhecer esse conjunto. Quais são as habilidades desse conjunto, quais são as deficiências, o que está ali que pode ser melhorado, o que está ali e não tem condição de mexer. E quando você não abre o seu olhar, quando você não se preocupa em entender essas particularidades, você acaba começando a incorrer em alguns erros, que no seu ponto de vista está corretíssimo. Tá normal e é natural e tem que ser assim, porque eu sou regente, eu faço e eu aconteço e é eu. Mas para o integrante, para o componente que está sofrendo essa ação, isso é desrespeitoso, é feio, é indigno. E quando ele percebe essa ação vindo de você, desperta-se nele uma reação. Certamente você já ouviu falar nessa lei alguma vez. É a lei da ação e da reação. Toda ação sua gera uma reação no seu conjunto. Se a sua ação for respeitosa, automaticamente ela produz reações de respeito. Se a sua ação é de indiferença, não tem como ser de outra forma. Ela vai produzir uma reação de indiferença. E é nesse ponto que muitos regentes acabam fracassando. Por quê? O conjunto começa a perceber essas ações e a forma de defesa que eles acreditam que tem é a reclamação, a murmuração, o desânimo. Essa é a forma que eles têm para dizer que não estão concordando com aquilo que você está trazendo ou com aquilo que você está falando. Eli, você está me dizendo então que as pessoas são falsas? Eu não diria que elas são falsas, mas eu afirmo que na grande maioria das vezes elas não têm condições psicológicas para conseguir resolver a coisa por caminhos corretos. Deixa eu te dar um exemplo. Em muitos casos, é comum você ir a uma reunião, o líder tratar de algum assunto, alguém ali não concordar necessariamente com aquilo que foi tratado, mas o líder pergunta: tem algum irmão que gostaria de falar alguma coisa? Tem alguém que quer dar uma sugestão? Todo mundo silencia. Podemos dar um amém? Amém. Quando fala amém para terminar a reunião, lá na calçada da igreja já tem alguém que está questionando aquilo que há 10 minutos atrás foi concedida a oportunidade para ele se posicionar. E aí você fala: mas irmão, não teve ali a oportunidade? Não foi dito que você poderia falar? Ah, irmão, não falei porque ia ser só eu mesmo, não ia adiantar nada, é sempre assim, não vai adiantar, e aí deixa assim mesmo. Essa, infelizmente, é uma prática comum. Por isso, cada vez que você leva uma ação mal pensada para frente do seu conjunto, é muito natural as pessoas engolirem aquilo a seco, mas começarem a responder da forma como elas acreditam que deve ser. Então você pede para ela cantar, ela se retrai. Você pede para ela não faltar ao ensaio, ela falta. Você pede para ela fazer aquilo, ela faz a outra coisa. Você pede para ela fazer A, ela faz X. Não é porque essas pessoas são loucas e nem desvairadas. Essa é simplesmente a forma que elas encontram para mostrar para você que alguma coisa na sua ação não está correta. E em vez de o regente ou o líder antenar para esse fato, o que ele faz? Ai, meu Deus do céu, que o demônio. Ai, meu Deus do céu, que a luta tá difícil. E esse pessoal não faz isso, e esse pessoal não faz aquilo, e aquele também não faz outro. Ah, porque desse jeito não tem condição, eu tenho que entregar, porque eu tô sofrendo, porque eu tô angustiado, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. E eu fico daqui perguntando: qual é o dia em que você vai pegar a sua ação e ir para frente do espelho e perguntar: e aí? Tá legal essa ação? Ou será que essa resposta que eu estou tendo é reflexo dessa ação que não está muito legal? Assim como filhos são reflexos dos pais, componentes são reflexos de regentes. Observem uma coisa: regentes animados, agitados e empolgados produzem um conjunto no mesmo nível. Regentes para baixo e reclamões e murmuradores produzem um conjunto exatamente no mesmo nível ou pior. Esse exemplo que eu dei do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, é um exemplo altamente pertinente para esse caso que nós estamos falando. Por que lá no início do namoro isso funciona e aqui na sua regência não funciona? É porque lá no namoro, normalmente nós temos o
momento DR. É aquela hora em que a coisa não encaixou bem, e aí em vez da gente guardar aí para casa bicudo, a gente fala, vamos discutir a relação, vamos organizar, porque senão não vai ter condição. E ali um fala, o outro fala, e daqui a pouco encontra um consenso. E tem pessoas que, fazendo uso dessa prática, conseguem estabelecer relacionamentos de 30 anos, de 40 ou mais. O problema é que lá no conjunto não tem o momento DR. Ninguém para discutir a relação lá no conjunto, não é verdade? O que acontece? O regente fala alguma coisa, a irmã não gostou, ela vai embora bicuda. O regente falou alguma coisa, o rapazinho não gostou, ele levanta e vai pro banheiro e volta só na hora de orar para o ensaio acabar. E o adolescente até falta e nem vem, porque não gostei do que o regente falou. E não existe porque nenhuma das duas partes quer se preocupar com esse assunto. Nenhuma das duas partes quer se colocar no lugar do outro. E aí a coisa complica. Não tem espaço para o momento DR, mas tem espaço para o momento reclamação, tem espaço para o momento angústia, e a gravidade mora aqui. Porque no momento DR feito de forma organizada, o Espírito Santo atua. Ele traz equilíbrio, traz renovo, traz força, revitalização. Ele ajuda a colocar as pedras do altar no lugar. No momento murmuração, no momento reclamação, no momento encheção de saco, o diabo atua. E ao atuar, ele desmancha, ele desconstrói, ele entristece, ele angustia, ele faz uma proeza. E meu irmão, eu tô aqui para te falar uma coisa muito séria. Nessa balança componente, regente, grupo, líder, você como regente, você como líder, tem uma responsabilidade muito maior. Se o seu componente resolve reclamar, resolve murmurar, eu até compreendo. Se você começar a entrar por essa linha, como diz lá em Brasília, discordo veementemente. Entre um componente e um regente, eu preciso acreditar que o regente tenha muito mais condição de estabelecer esse momento DR, de estabelecer esse olhar que vai impedir que ali dentro nasça murmuração e reclamação. É claro que esse desafio não se encerra por aqui, mas para o vídeo não ficar muito extenso, então eu te convido para assistir a continuidade no nosso próximo vídeo. Até já!